Eu estava sentada no sofá da minha sala, com uma xícara de chá esfriando na mesa de centro, quando ouvi a voz do apresentador ecoar pelo telefone. Prezados convidados, antes de anunciarmos nossa homenageada desta noite, precisamos informar que, por questões administrativas, o patrocínio registrado em nome da senhora Helena Carvalho foi cancelado. Do outro lado da linha, eu ouvi o silêncio, aquele tipo de silêncio que vem antes do caos. O tilintar de taças parou. As conversas morreram. E no meio daquele vazio, eu ouvi a respiração dela. Camila, minha nora. A mulher que meu filho chama de anjo. A mesma mulher que, 3 horas antes, me mandou uma mensagem dizendo que eu não me encaixava no dress code da gala beneficente. Ela não sabia que eu ainda estava na linha. Ela não sabia que eu tinha ouvido tudo. O murmurinho. A vergonha pública. O nome dela sendo associado ao meu. E quando ela finalmente percebeu que eu ainda estava ali, do outro lado, a voz dela saiu fina, quebrada. Você está aí? Eu olhei para a tela do celular, respirei fundo, e disse a única coisa que importava. Estou. Houve uma pausa, longa, pesada. Você está fazendo isso de propósito? Eu poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter implorado para que ela entendesse. Mas eu não fiz nada disso. Eu só disse. Com a calma de quem finalmente encontrou paz. Eu só fiz o que você me ensinou, Camila. Como assim? Você me ensinou que algumas coisas são só para a elite. Silêncio. E eu decidi que a minha dignidade é uma delas. E eu desliguei. E naquele momento, sentada sozinha na minha casa simples, com a luz do abajur iluminando a sala vazia, eu senti algo que não sentia havia anos. Liberdade. Antes de eu te contar como cheguei até aqui, me diz uma coisa. Você acha que eu fui longe demais? Ou será que tem momentos na vida em que a única forma de recuperar o respeito é tirando ele de volta? Comenta aí embaixo o que você está achando dessa história, porque o que vem agora vai te mostrar que essa vingança foi milimetricamente planejada. E se você gosta de histórias de pessoas que não aceitam ser pisoteadas, se inscreve no canal Histórias de Vingança de Idosos e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova. Agora, deixa eu te levar para o começo dessa guerra silenciosa. Meu nome é Helena Carvalho. Tenho 64 anos, sou viúva há 6 e moro numa casa pequena, mas bem cuidada, num bairro tranquilo. Eu sempre fui do tipo que ajuda sem fazer barulho. Nunca gostei de holofotes. Nunca quis ser o centro das atenções. Mas nessa história, eu era a pessoa mais importante e fui tratada como se não fosse nada. Tudo começou 3 semanas antes da gala. Eu tinha ido ao restaurante do meu filho, Rafael, para deixar um bolo de fubá. Era aniversário dele e eu queria fazer aquele agrado simples, do jeito que ele sempre gostou. O restaurante era bonito, moderno, cheio de detalhes que eu não entendia muito bem, mas que eu sabia que tinham custado caro, e eu tinha ajudado a pagar por aquilo. Quando o pai do Rafael morreu, ele deixou um seguro e uma pequena herança. Não era fortuna, mas era o suficiente para dar segurança. Eu guardei aquele dinheiro como quem guarda uma joia, não para gastar, mas para construir algo que tivesse futuro. Quando Rafael decidiu abrir o restaurante, eu vi a chance de transformar aquele dinheiro em algo vivo, algo que seria dele para sempre. Só que no meio do caminho, apareceu Camila. Ela era bonita, comunicativa, daquelas mulheres que dominam qualquer ambiente com um sorriso. No começo, eu tentei gostar dela. Eu juro que tentei. Pensei, meu filho vai crescer ao lado dela. Mas Camila tinha um talento que eu demorei para enxergar. Ela fazia as pessoas se sentirem pequenas, com um sorriso no rosto. Naquela manhã, quando cheguei perto do escritório do restaurante, eu ouvi a voz dela lá dentro, animada demais. Amiga, tá certo. Eu consegui um patrocinador forte, vai ser chique demais. E olha, eu vou receber um prêmio, acredita? Melhor empreendedora do ano. A minha história vai ser o destaque. Eu parei, com o bolo na mão. Melhor empreendedora do ano? A história dela? Quem tinha passado noites ajudando com planilha de custos? Quem tinha ido em cartório resolver papel? Quem tinha acompanhado obra e emprestado dinheiro quando faltou? Eu e Rafael. Camila ajudou, claro. Mas ela falava como se tudo fosse só dela. Eu ia bater na porta.
Mas então ouvi a parte que me congelou. E a sogra? Ah, não. Ela não vai. Esse evento é só para a elite, sabe? Ela não se encaixa no dress code. Dress code. Elite. Ela falou. Sogra. Como quem fala problema. Eu fiquei parada ali, segurando aquele bolo que ninguém ia comer, sentindo uma humilhação que eu não sentia desde os tempos em que eu trabalhava dobrado para pagar as contas sozinha. Eu não bati na porta. Eu voltei para casa. E foi naquele silêncio, naquela caminhada de volta, que eu comecei a lembrar. Primeiro sinal. 3 meses antes, num almoço de família, eu contei uma história sobre o pai do Rafael. Camila me interrompeu no meio, corrigindo um detalhe pequeno, insignificante. Mas o tom dela era como se eu fosse uma criança mentirosa. Segundo sinal. Ela fazia perguntas sobre minhas finanças. Dona Helena, a senhora ainda tem aquele dinheiro guardado? A senhora já pensou em investir? Sempre com sorrisos. Sempre com interesse. Terceiro sinal. O jeito como ela administrava. Rafael. Ela não pedia. Ela decidia. E ele obedecia. Eu tinha ignorado tudo isso porque eu queria ser a sogra boa. A sogra que não atrapalha. A sogra que não é um peso. Mas naquela noite, depois de ouvir aquela conversa, eu percebi uma coisa. Eu não era um peso. E era útil. E no dia em que eu deixasse de ser útil, eu seria descartada. 2 dias depois, Rafael veio me ver. Chegou sorridente, me abraçou, perguntou se eu estava bem. Eu olhei para ele e vi o menino que eu criei. Mas por trás do sorriso dele havia algo, uma tensão, como se ele estivesse ensaiando falas. Eu respirei fundo e perguntei, com calma: Filho, que gala é essa que a Camila vai? O olhar dele desviou. Ah, é um evento beneficente, coisa da rede dela. E vocês vão juntos? Vamos. Eu esperei. Eu dei espaço. E eu pensei, agora ele vai me convidar. Mas ele não convidou. Em vez disso, ele disse, rápido. É bem formal, sabe? Muito terno, muita gente importante. Você entende. Você entende. Tradução. Você não combina com esse lugar. Eu sorri pequeno. Fingi que entendia. Claro, meu filho. E foi naquele momento que eu senti algo que eu não esperava sentir. Não foi raiva. Foi glow. Um gelo lento, que começou no peito e desceu até os ossos. Porque eu percebi que a humilhação não estava só na Camila. Ela tinha puxado o fio. Mas Rafael estava segurando a outra ponta. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. E foi aí que eu lembrei de um detalhe que Camila não sabia. A doação. Meses antes, Camila tinha vindo com um discurso bonito. Olhos brilhando, mãos gesticulando, aquele entusiasmo performático que ela usava quando queria alguma coisa. Dona Helena, a gente está organizando uma gala beneficente. É uma causa linda, sabe? Crianças carentes, educação, impacto social. E eu pensei, a senhora poderia participar. Eu perguntei como. Fazendo uma doação em nome da senhora. Fica lindo. A senhora aparece como apoiadora da causa. E o Rafael ganha visibilidade. Networking, mídia, prestígio, é um investimento. A frase, a senhora aparece, devia ter sido meu alerta, mas eu ainda queria provar que eu não era um estorvo. Então eu aceitei. Sem mil rei. Não foi ostentação. Foi porque a causa parecia séria. Foi porque eu queria que o restaurante se firmasse. E sim, foi também porque eu queria que Camila me visse como parte da família. Só que teve um detalhe. Eu não fiz a doação como ela esperava. Eu fiz do jeito certo. Na manhã seguinte àquela conversa no restaurante, eu liguei para o Dr. Vinícius, meu advogado. Ele é daqueles profissionais antigos, que ainda atende com pasta de couro e caneta tinteiro. Mas a cabeça dele é afiada. Doutor, eu quero fazer uma doação, mas quero que seja protegida. Ele não perguntou por quê. Ele só disse, contrato, contrato. Nós fizemos tudo certinho, condições claras. O cheque seria liberado apenas após a confirmação do destino dos recursos e a prestação de contas. E mais, eu poderia revogar a doação antes da data do evento se algo fosse descumprido. Camila assinou sem ler. Ela estava tão convencida de que eu era simples demais para pensar nisso
que ela nem olhou os detalhes. Assinatura dela, reconhecida em cartório, tudo registrado. E agora, 3 semanas depois, sentada na minha cama às 2 da manhã, eu segurava uma cópia daquele contrato nas mãos. Eu reli as cláusulas, linha por linha. E então, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu decidi usar o que eu sabia. Contra quem me subestimou. Na manhã seguinte, uma semana antes da gala, eu liguei para o coordenador financeiro do evento. Um homem chamado Eduardo, que eu conhecia de vista. Ele já tinha tentado me vender investimentos no passado. Eu não confiava nele. Mas eu tinha o número dele. Eduardo, é a Helena. Eu preciso confirmar uma coisa sobre a doação. A voz dele ficou muito simpática de repente. Claro, dona Helena, estamos muito felizes com seu apoio. Eu não corrigi o dona naquela hora. Eu só perguntei, com calma. Já existe prestação de contas parcial? Eu quero ver o plano de repasse dos recursos. Silêncio. Depois, uma risada nervosa. Ainda estamos finalizando os detalhes. Finalizando. Há uma semana do evento. Um cheque de 100.000 rei. Uma gala com premiação, fotógrafo, tapete vermelho e nada de clareza. Eu agradeci. Desliguei. E senti aquele clique dentro de mim. Não foi raiva explosiva. Foi uma decisão fria, calculada. Eu liguei para o Dr. Vinícius. Doutor, eu quero suspender o cheque. Hoje. Ele fez uma pausa. Tem motivo ou objetivo? Tenho. E tenho motivo moral também. Então vamos fazer do jeito certo. Em poucas horas, estava tudo pronto. Notificação formal. Revogação da doação. Um comunicado educado, sem drama, informando que o cheque estava cancelado até que as condições contratuais fossem cumpridas. Tudo no prazo. Tudo limpo. Tudo legal. E eu fiz mais uma coisa. Mandei uma cópia para o evento. É a outra. Para Camila. Olha, eu preciso te perguntar uma coisa. Você tá achando que eu exagerei? Ou você tá torcendo para essa mulher cair? Porque acredita, isso aqui é só o começo. Se você tá gostando dessa reviravolta, se inscreve agora no Histórias de Vingança de Idosos, porque o que vem nos próximos capítulos vai te deixar de queixo caído. E ativa o sininho, porque você não vai querer perder a próxima história. Agora, deixa eu te contar o que aconteceu na noite da gala. Ela visualizou a mensagem. Não respondeu. Durante o resto da semana, silêncio total. Nem Rafael apareceu, nem uma ligação, nada. Eu sabia o que estava acontecendo. Eles estavam tentando reverter, tentando negociar, tentando achar uma brecha. Mas não tinha brecha. Dr. Vinícius tinha feito o trabalho dele bem feito. E no dia da gala, eu fiquei em casa. Fiz um chá de camomila, sentei no sofá, coloquei uma manta sobre as pernas. Eu poderia ter me sentido culpada, poderia ter chorado, poderia ter ligado para Rafael implorando perdão. Mas o que eu senti foi algo que eu não sentia havia muito tempo: paz. Até que, 1 hora depois do começo do evento, meu celular tocou. Era Rafael. E eu atendi. E do outro lado, eu ouvi a voz dele. Baixa, controlada, mas tensa. Você cancelou mesmo? Eu olhei para a tela. Respirei fundo. Cancelei. Mas por quê? Você não podia fazer isso agora. Eu ouvi música ao fundo. Conversas abafadas. Ele estava lá, no meio da elite. Eu podia. Sim. E fiz do jeito certo. Camila está desesperada. Isso vai virar um escândalo. Eu quase ri. Não de alegria, de incredulidade. Filho. Escândalo é eu ser tratada como vergonha e ainda assim esperarem meu dinheiro com sorriso. Ele ficou mudo. E então, no fundo, eu ouvi a voz dela. Cortante. Mandona. Me dá esse telefone. E sem nem dizer oi, sem nem fingir educação, Camila falou comigo como se eu fosse uma funcionária que tinha falhado. Helena, o que você fez é uma humilhação pública. Você vai destruir a minha imagem. A minha imagem, não a causa, não as crianças, não a instituição, a imagem dela. Eu respirei fundo e disse, com toda a calma do mundo: Camila, você me deixou em casa porque disse que eu não me encaixo no seu código de vestimenta. Então eu concluí que meu nome também não se encaixa no seu cheque. Ela fez um som irritado, como se eu tivesse ousado falar. Você está sendo mesquinha. Não.
Eu estou sendo coerente. Ela respirou forte. E então soltou a ameaça. Você vai se arrepender. O Rafael vai ficar contra você. E foi aí que o gelo dentro de mim virou aço. Ele a ficou, Camila. Silêncio, quando ele aceitou me esconder. Foi nesse momento que eu ouvi a voz do apresentador, amplificada, ecoando. Prezados convidados, antes de anunciarmos nossa homenageada desta noite. E o resto você já sabe. Depois que eu desliguei o telefone, a casa ficou em silêncio absoluto. Eu olhei para a tela do celular por um longo momento. A chamada encerrada, o nome dela ainda piscando ali. Camila. E então, como se alguém tivesse aberto uma comporta, as mensagens começaram a chegar. Tim, tim, tim. Uma atrás da outra. Eu não abri nenhuma. Coloquei o celular com a tela virada para baixo na mesa de centro, terminei meu chá já frio e fui dormir. E sabe o que é mais estranho? Dormi. Dormi como não dormia havia meses, sem acordar no meio da noite, sem aquele aperto no peito, sem ficar repassando conversas na cabeça, tentando entender onde eu tinha errado, porque, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha errado em nada. Mas a manhã seguinte trouxe a tempestade. Eram 7 da manhã, quando eu ouvi a campainha tocar. Insistente, desesperada. Eu me levantei, coloquei o roupão e fui até a porta. Pelo olho mágico, vi ele. Rafael. Meu filho estava parado ali, com os olhos vermelhos, a roupa amarrotada, o cabelo despenteado. Parecia que ele não tinha dormido. Eu abri a porta. Ele entrou sem falar, sem me olhar nos olhos. Foi direto para a sala, sentou no sofá e ficou com a cabeça entre as mãos. Eu fechei a porta devagar. Fui até a cozinha, fiz café. Quando voltei com 2 xícaras, ele ainda estava na mesma posição. Eu coloquei a xícara na mesa na frente dele. Baby. Ele levantou a cabeça. E quando nossos olhos se encontraram, eu vi. Meu filho estava despedaçado. Ela disse que você que destruir a gente, ele murmurou. Eu sentei na poltrona em frente a ele. Respirei fundo. Rafael, me diz uma coisa. Ele esperou. Você sabia que ela tinha dito que eu não me encaixava no evento? Ele fechou os olhos. A resposta estava ali, no silêncio. Eu continuei, com a voz baixa, mas firme. Você deixou que ela me tratasse assim? Ele não respondeu. Mas o silêncio dele era mais alto que qualquer palavra. Eu estirei a mão e toquei a dele. Ele estremeceu. Eu não retirei aquela doação para machucar você, meu filho. Eu retirei porque eu percebi uma coisa. Ele me olhou, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Vocês estavam construindo um mundo onde eu só existia quando era útil. A frase ficou suspensa no ar. Rafael engoliu seco. A voz dele saiu fraca, quebrada. Eu não sabia como lidar com isso. Meu coração apertou, porque eu vi ali, naquele momento, o menino que ele tinha sido. O menino que chorava quando via injustiça. O menino que me abraçava quando eu estava cansada. Mas eu também vi o homem que ele tinha se tornado. E esse homem tinha feito uma escolha. Então, aprende agora, eu disse, com firmeza. Ele baixou a cabeça. E foi aí que ele tirou o celular do bolso. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Ele desbloqueou a tela, abriu o WhatsApp e me mostrou uma conversa. Era entre Camila e uma amiga dela, alguém chamada Júlia. Ele tinha visto por acaso, quando o celular dela ficou aberto em cima da mesa. E lá, no meio de várias mensagens sobre vestidos, maquiagem e fotos da gala, tinha uma frase. Uma frase sua, mas que explicava tudo. Depois que eu ganhar esse prêmio, fica mais fácil convencer ele a colocar o restaurante só no meu nome. Eu li aquilo uma vez, 2, 3. E cada vez que eu lia, a frase ficava mais pesada. Só no meu nome. Eu olhei para Rafael. Ele estava com o rosto virado para o lado, como se tivesse vergonha de me encarar. Quando você viu isso? Eu perguntei. Ontem, de manhã, antes da gala. E você foi mesmo assim? Ele não respondeu. Mas a resposta estava ali. Sim. Ele tinha ido. Porque no fundo, ele ainda queria acreditar que aquilo era um mal-entendido, que Camila não era o que aquela mensagem mostrava, que ele podia salvar o casamento, salvar o restaurante, salvar tudo, mas agora, sentado ali na minha sala, com os olhos vermelhos e a alma despedaçada,
Ele estava começando a entender. A gala nunca foi sobre caridade. Foi sobre poder. E Camila não queria ser a esposa do dono de um restaurante. Ela queria ser a dona. Gente, se você tá sentindo o coração apertar com essa história, imagina como eu me senti vivendo isso. E olha, ainda não acabou. Tem muita coisa vindo pela frente. Se você tá gostando, deixa seu like agora, comenta o que você faria no meu lugar e se inscreve no canal Histórias de Vingança de Idosos, porque toda semana a gente traz histórias de pessoas que não aceitaram ser pisoteadas. E acredita, o próximo capítulo vai te chocar ainda mais. Ativa o sininho para não perder. Rafael ficou mais 1 hora na minha casa. A gente conversou, chorou. Ele me pediu desculpas umas 5 vezes. E toda vez eu dizia a mesma coisa. Eu te perdoo. Mas você precisa se perdoar também. E precisa entender que perdoar não é esquecer. Quando ele estava prestes a ir embora, o celular dele vibrou. Ele olhou a tela. Empalideceu. O que foi? Eu perguntei. Ele me mostrou. Era uma mensagem de Camila. E dessa vez, não tinha mais disfarce. Não tinha mais máscara. Era uma ameaça pura. Se você escolher sua mãe, eu conto para todo mundo o que ela realmente fez com esse dinheiro. Vou dizer que ela roubou da instituição. Vou destruir a reputação dela. E a sua também. Eu li aquilo e senti o ar ficar pesado. Ela estava ameaçando me manchar. Criar uma narrativa. Transformar a vítima em vilã. E eu sabia de uma coisa. Quando uma pessoa assim perde o controle, ela não cai sozinha. Ela tenta arrastar todo mundo junto. Rafael estava tremendo. Mãe, ela é capaz disso. Ela conhece gente. Ela tem contatos. Ela pode espalhar isso nas redes, nos grupos de empresários, em todo lugar. Eu respirai fundo. Peguei o celular dele da mão e, com toda a calma do mundo, eu digitei uma resposta. Não no WhatsApp dele. No meu. Diretamente para Camila. Camila, ameaçar é fácil. Mas você esqueceu de uma coisa. Eu tenho contrato. Tenho recibos, tenho testemunhas e tenho um advogado muito competente. Se você abrir a boca para contar mentiras sobre mim, eu vou te processar por difamação, calúnia e dano moral. E aí, a gente vai ver quem perde a reputação. Pensa bem antes de dar o próximo passo. NVA. Rafael me olhou com os olhos arregalados. Mãe, você tem certeza? Eu olhei para ele, e pela primeira vez em semanas, eu sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Filho, eu vivi 64 anos. Passei por coisas que ela nem imagina. Eu criei você sozinha depois que seu pai morreu. Eu aprendi a me defender. E aprendi que tem gente nesse mundo que só entende uma linguagem. Consequência. Elle a senti. Devagar. E então, pela primeira vez desde que tinha entrado naquela casa, ele me abraçou. De verdade, como filho abraça a mãe. Desculpa, ele sussurrou no meu ouvido. E eu respondi. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque naquela mesma tarde, eu recebi uma ligação do Dr. Vinícius. Dona Helena, a senhora tem 1 minuto? Tenho. Eu fiz uma pesquisa sobre a Camila. Meu coração acelerou. E ele suspirou. Ela não é quem diz que é. Eu sentei devagar na cadeira da cozinha, com o telefone apertado contra o ouvido. Como assim, doutor? A voz do Dr. Vinícius era calma, mas eu sentia o peso por trás de cada palavra. Dona Helena, quando a senhora me pediu para redigir aquele contrato de doação, eu fiz uma verificação de antecedentes básica. É procedimento padrão quando valores altos estão envolvidos. E o que o senhor encontrou? Ele fez uma pausa. No começo, nada. A ficha dela estava limpa. Mas depois do episódio de ontem, eu resolvi ir mais fundo. Contratei um investigador particular. E o que ele descobriu? Dona Helena, a senhora precisa ouvir isso sentada. Eu já estou sentada. Camila Ferreira não é o nome verdadeiro dela. Eu senti o chão sumir. Como? O nome de batismo dela é Camila Rodrigues dos Santos. Ela mudou o sobrenome há 6 anos, logo depois de um processo judicial em São Paulo. Minha respiração ficou presa. Que tipo de processo? Estelionato afetivo e apropriação indébita. Ela se envolveu com um empresário mais velho,
ganhou a confiança da família e, ao longo de 2 anos, desviou quase R$ 500 mil em investimentos que nunca existiram. Eu fechei os olhos. Dr. Vinicius continuou. O caso foi abafado. A família preferiu acordo extrajudicial para evitar escândalo. Ela devolveu parte do dinheiro, assinou um termo de confidencialidade, mudou de nome e recomeçou em outra cidade. Aqui. Eu sussurrei. Exatamente. Eu senti uma onda de náusea. E o Rafael? E ele sabe disso? Eu duvido muito. Ela é extremamente cuidadosa. O investigador encontrou mais 3 situações parecidas antes dessa. Sempre o mesmo padrão. Ela se aproxima de homens com potencial financeiro, ganha a confiança da família e aos poucos vai assumindo o controle. Em 2 casos, ela conseguiu colocar bens no nome dela. No terceiro, foi descoberta antes. E dessa vez, eu mal conseguia falar. O alvo é o restaurante. Sim. Meu Deus. Meu filho tinha se casado com uma predadora. Doutor, o senhor tem provas disso tudo? Tenho cópias dos processos, prints de reportagens antigas, depoimentos, tudo documentado. É preciso ver isso. Vou mandar por e-mail, agora. Eu desliguei o telefone e fiquei ali, parada, tentando processar. Camila não era só uma nora arrogante. Ela era uma golpista profissional. E meu filho estava sendo preparado para ser a próxima vítima. Meia hora depois, eu estava sentada na frente do computador, lendo os documentos que Dr. Vinícius tinha enviado. Cada página era uma facada. Processo 1. Santos, SP, 2016. Vítima. Empresário do ramo imobiliário, 52 anos. Valor desviado. R. 480.000,00. Método. Convenceu a vítima a investir em um projeto social fictício. Processo tu, Campinas, SP. 2000 anos. Vítima. Médico. Forta 8 anos. Valor. R. 320.000,00. Método. Fingiu gravidez, pediu dinheiro para tratamento de fertilização, desapareceu antes do parto falso. Processo 3. Ribeirão Preto, SP. 2019. Vítima. Dono de rede de farmácias, 55 anos. Valor. Não consumado, descoberta antes. Método. Tentou convencê-lo a colocar a empresa no nome dela para proteger de impostos. E agora? Rafael. O padrão era sempre o mesmo. Ela escolhia homens vulneráveis, emocionalmente disponíveis, com recursos. Rafael era viúvo emocional. O pai tinha morrido. Ele estava sozinho, construindo um negócio, precisando de apoio. Camila tinha visto nele o alvo perfeito. E eu era o obstáculo. Por isso ela precisava me afastar. Por isso, o dress code. Por isso a humilhação. Ela não queria só me excluir da gala. Ela queria me excluir da vida do meu filho. Eu imprimi tudo. Coloquei dentro de uma pasta e liguei para Rafael. Filho, você pode vir aqui agora? A voz dele estava cansada. Mãe, eu tô meio sem cabeça agora. Eu sei, mas é urgente e é sobre ela. Silêncio. Eu chego em 20 minutos. Quando Rafael entrou na minha casa, ele parecia um fantasma. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Senta, eu disse. Ele sentou. Eu coloquei a pasta na frente dele. Antes de você abrir isso, eu preciso que você me prometa uma coisa. Ele me olhou, confuso. Que você vai ler tudo, até o final, sem interromper, sem sair, sem ligar para ela. Mãe, o que é isso? Promete. Ele hesitou, mas assentiu. Prometo. Eu abri a pasta e comecei a mostrar. Documento por documento, Rafael lia em silêncio. No começo, a expressão dele era de descrença. Depois, confusão. Depois, horror. Quando chegou no terceiro processo, ele parou. Ficou olhando para uma foto antiga de Camila com outro nome em uma reportagem de jornal local. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou. É. Ela me contou que o nome dela sempre foi Ferreira, que a família dela era de Minas, que ela tinha perdido os pais jovem. Tudo mentira. Ele levantou, começou a andar de um lado para o outro. Não,
Ela não. A gente se casou. A gente tem uma vida juntos. Ela não. Rafael. Eu levantei e segurei ele pelos ombros. Olha para mim. Ele me olhou, com os olhos cheios de lágrimas. Ela te escolheu. Como ela escolheu os outros. E ela ia fazer a mesma coisa. O restaurante. E ele sussurrou. Sim. Ele desabou. Literalmente. Caiu de joelhos no chão da minha sala e começou a chorar. Soluços profundos, desesperados. E eu me ajoelhei ao lado dele, abracei meu filho e deixei ele chorar. Porque não tinha mais o que dizer. Olha, eu sei que essa história tá pesada. Mas é real e é importante. Porque tem muita gente por aí sendo manipulada exatamente assim. Se você tem alguém na sua vida que você acha que pode estar passando por isso, compartilha esse vídeo. E se você está acompanhando até aqui, se inscreve no Histórias de Vingança de Idosos, deixa seu like e ativa o sininho, porque essa história ainda não acabou. E o que vem agora é a queda final. Depois que Rafael se acalmou, ele ficou sentado no chão, encostado na parede, olhando para o nada. O que eu faço agora? Ele perguntou, com a voz rouca. Eu sentei ao lado dele. Você se proteja. Como? Primeiro, você não confronta ela sozinho. Ela é perigosa. Ela sabe mentir. Ela sabe manipular. Se você chegar acusando, ela vai virar o jogo. Ele assentiu. Segundo, a gente leva tudo isso para o Dr. Vinícius. A gente prepara uma separação judicial com proteção de bens. O restaurante fica protegido. Seus bens ficam protegidos. E depois? E o respirai fundo. Depois você encerra isso, de uma vez. Sem volta. Ele fechou os olhos. Ela vai reagir. Eu sei. Ela vai tentar me destruir. Eu sei. Ele me olhou. Você vai ficar do meu lado? Eu segurei a mão dele. Sempre. Mas naquele exato momento, o celular dele vibrou. Ele olhou a tela. E empalideceu. O que foi? Eu perguntei. Ele me mostrou. Era uma mensagem de Camila, mas não era para ele. Era para o grupo de empresários da cidade. Um grupo com mais de 200 pessoas. E a mensagem dizia: gente, com muita dor no coração, preciso compartilhar algo. A mãe do Rafael, Dona Helena, cancelou uma doação de 100 mil para crianças carentes na última hora, por motivos pessoais. Ela usou isso para me humilhar publicamente. Eu só queria fazer o bem e fui atacada. Por favor, orem por nossa família. Estamos passando por um momento muito difícil. Embaixo, uma enxurrada de comentários já tinha começado. Que absurdo! Pobre Rafael! Que sogra terrível! Isso é maldade pura. Eu li aquilo e senti a raiva subir. Ela tinha feito exatamente o que ameaçou. Tinha criado a narrativa. E estava me pintando como a vilã. Rafael estava tremendo. Mas, ela... E eu levantei. Peguei meu celular. E liguei para Dr. Vinícius. Doutor, chegou a hora. Do quê? De revelar quem ela realmente é. Dr. Vinícius atendeu no segundo toque. Dona Helena? Doutor, ela acabou de me difamar publicamente num grupo com mais de 200 pessoas. Empresários, influenciadores, gente importante da cidade. Está dizendo que eu cancelei a doação por maldade. Que eu humilhei ela. Que sou uma sogra terrível. Eu ouvi ele respirar fundo do outro lado. A senhora tem print da mensagem? Tenho. Mande para mim? Agora. Eu tirei a captura de tela e enviei. Menos de 1 minuto depois, ele respondeu. Perfeito. Isso é difamação caracterizada. Mas, Dona Helena, eu preciso da sua autorização para fazer uma coisa. O quê? Expor a verdade, publicamente. Meu coração acelerou. Como? Eu tenho todos os documentos, os processos, as provas, o histórico dela. Se a senhora autorizar, eu redijo uma nota técnica, anexo as evidências e mando para o mesmo grupo onde ela postou. Mas preciso que a senhora entenda. Isso vai explodir. Vai virar escândalo. Não tem volta. Eu olhei para Rafael. Ele estava sentado no chão, com a cabeça entre as mãos, destruído. Meu filho. Meu menino. Ele tinha sido enganado, manipulado, usado, e agora estava sendo arrastado para a lama junto comigo. Eu não podia deixar isso acontecer. Doutor, eu disse com a voz firme. Pode preparar a nota, mas eu quero revisar antes de mandar. Combinado. Dou 1 hora.
E eu desliguei. Rafael me olhou. Mãe, você tem certeza? Se você fizer isso, não tem volta. Ela vai implodir. Eu me ajoelhei na frente dele. Filho, ela já implodiu. Só que ela quer levar a gente junto, e eu não vou deixar. 50 minutos depois, Dr. Vinícius mandou a nota. Eu li com atenção. Era perfeita. Técnica. Objetiva. Devastadora. Começava assim. Nota de esclarecimento público. Em resposta às declarações inverídicas divulgadas pela senhora Camila Ferreira, nascida Camila Rodrigues dos Santos, no grupo Empresários Unidos, venho, na qualidade de advogado da senhora Helena Carvalho, esclarecer os fatos. 1. A doação de R. 100.000,00 foi realizada mediante contrato formal, com cláusulas específicas de prestação de contas e possibilidade de revogação em caso de descumprimento. 2. A coordenação do evento não apresentou, até a data limite, a prestação de contas exigida contratualmente. 3. A revogação foi realizada dentro do prazo legal e devidamente notificada. 4. A senhora Helena Carvalho agiu em pleno exercício de seus direitos. Além disso, cabe informar que a senhora Camila Ferreira possui histórico de processos judiciais por estelionato afetivo e apropriação indébita nos estados de São Paulo, conforme processos número E. Anexo. Para consulta pública, cópias dos respectivos processos e sentenças. A difamação pública realizada pela senhora Camila será objeto de ação judicial. Atenciosamente, Dr. Vinícius Almeida Costa OAB, SP. Eu respirai fundo. Pode mandar. Tem certeza? Absoluta. 2 minutos depois, a nota estava no grupo, e o silêncio que veio em seguida foi ensurdecedor. Eu e Rafael ficamos sentados na sala, olhando para os celulares. Nada. Nenhuma resposta. Nenhum comentário. Por 5 minutos inteiros, nada. E então, começou. Meu Deus, isso é verdade? Eu acabei de conferir os números dos processos. São reais. Gente, ela mentiu sobretudo. Que golpista. Rafael, meu amigo, meus sentimentos. Você não merecia isso. Helena, eu te devo um pedido de desculpas. Eu acreditei na versão dela. Que mulher terrível. Graças a Deus a verdade apareceu. As mensagens começaram a se acumular. Dezenas. Centenas. E no meio de tudo isso, alguém marcou Camila. @Camila Ferreira. Você tem algo a dizer? Silêncio. Ela não respondeu, mas 2 minutos depois, ela saiu do grupo. E em seguida, começou a apagar as redes sociais. Instagram. Desativado. Facebook. Desativado. LinkedIn. Desativado. Ela estava fugindo. Rafael olhou para mim, em choque. Acabou. E ele sussurrou. Mas eu sabia que não tinha acabado. Porque gente como Camila não desaparece quieta. Naquela noite, Rafael dormiu no quarto de hóspedes da minha casa. Ele não quis voltar para o apartamento que dividia com ela. Não ainda. Eu fiquei acordada até tarde, esperando a reação dela. E ela veio. 00:15. Uma ligação. Número desconhecido. Eu atendi. Alô. Silêncio. E então, a voz dela, mas diferente. Não era mais a voz confiante, controlada, performática. Era uma voz fina, trêmula, desesperada. Helena. Eu não respondi. Helena, por favor. A gente pode conversar? Não. Eu sei que eu errei. Eu sei. Mas isso que você fez, você destruiu minha vida. Eu senti uma raiva fria subir. Eu destruí sua vida? Camila, você tentou destruir a minha família. Você usou meu filho. Você ia roubar o restaurante dele. Você criou uma mentira pública para me difamar. E agora você quer que eu tenha pena de você? Ela começou a chorar do outro lado. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem perdeu o controle. Eu posso explicar. Os processos. Foi mal entendido? Eu era jovem. 3 processos não são mal entendido, Camila. 3 processos são um padrão. E Rafael ia ser o 4º. Ela ficou em silêncio. E então, a voz dela mudou de novo. Ficou fria. Você acha que ganhou? Não é sobre ganhar. Você acha que eu vou desaparecer quieta?
Você não sabe quem eu sou. Eu sei exatamente quem você é. E todo mundo agora também sabe. Ela riu. Uma risada amarga, sem alegria. Rafael vai me perdoar. Ele sempre perdoa. Ele é fraco. E foi nessa frase que eu entendi. Ela não estava desesperada. Ela estava calculando. Ainda, mesmo depois de tudo, ela ainda achava que podia manipular meu filho. Camila, eu disse, com toda a calma que eu consegui reunir. Se você chegar perto do Rafael de novo, eu garanto que o próximo processo vai ser criminal. Porque eu vou reunir cada mentira, cada manipulação, cada documento falso, e vou te processar por estelionato. E dessa vez, não vai ter acordo. Você entendeu? Silêncio. E então, ela desligou. Eu fiquei olhando para o celular, com o coração acelerado, mas eu não estava com medo. Eu estava pronta. Gente, eu preciso te falar uma coisa. Essa história aqui não é só sobre vingança, é sobre dignidade, é sobre não deixar ninguém te usar. Se você está acompanhando até aqui, se você sente que essa história mexeu com você, então se inscreve. Agora no Histórias de Vingança de Idosos. Porque toda semana a gente traz histórias de pessoas reais que disseram não para quem tentou pisar nelas. Deixa o like, comenta o que você está achando e ativa o sininho, porque o último capítulo dessa história vai te mostrar que justiça, às vezes, vem de onde a gente menos espera. Na manhã seguinte, Rafael acordou diferente. Ele entrou na cozinha enquanto eu fazia café, sentou e ficou olhando para a xícara fumegante na frente dele. Mãe. Sim? Eu preciso terminar isso de vez. Eu sentei na frente dele. Como? Eu vou pedir a separação. Hoje. E vou colocar o restaurante em proteção judicial. Doutor Vinícius já me explicou como fazer. Eu segurei a mão dele. Você tem certeza? Ele assentiu. Pela primeira vez em meses, eu tenho certeza de alguma coisa. Às 10 da manhã, Rafael e Dr. Vinícius estavam no cartório. Eu fui junto. A separação foi protocolada. O restaurante foi blindado. Camila não poderia tocar em nada. Quando saímos de lá, Rafael respirou fundo, como se um peso tivesse saído dos ombros dele. Acabou, e ele disse. Mas eu sabia que ainda faltava uma coisa. O confronto final. Camila apareceu naquela tarde. Bateu na porta da minha casa com força. Eu abri. Ela estava diferente, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, olhos vermelhos, mas o olhar era de ódio puro. Cadê ele? Ela perguntou, sem nem dizer oi. Não está aqui. Mentira. O carro dele está na garagem. Rafaela apareceu atrás de mim. Eu tô aqui. Ela tentou entrar, mas eu bloqueei a porta. Você não entra na minha casa. Rafael! Ela gritou, ignorando eu. A gente precisa conversar. Não tenho que conversar, Camila. Você vai acreditar nela? Nessas mentiras? Esses processos foram armação. Eu posso provar. Rafael deu um passo à frente. E pela primeira vez, eu vi firmeza no olhar dele. Camila, eu vi a mensagem. Aquela que você mandou para a Júlia. Sobre colocar o restaurante no seu nome. Ela empalideceu. Isso foi brincadeira. Não foi. Rafael, eu te amo. Você não me ama. Você nunca me amou. Eu era um projeto, igual os outros. Ela começou a chorar, mas Rafael não se moveu. Eu pedi a separação hoje. Você vai receber a notificação. O choro dela parou. E então, como uma cobra que mostra as presas, ela sorriu. Sorriso frio. Você faz se arrepender. Não, eu já me arrependi. De não ter visto quem você era antes. Ela olhou para mim. Com ódio. Puro ódio. Isso é culpa sua. Você destruiu tudo. E eu olhei de volta. Sem medo. Não, Camila. Você destruiu. Eu só mostrei para todo mundo quem você realmente é. Ela cuspiu no chão. Literalmente. E saiu. E eu fechei a porta. E Rafael desabou no meu ombro. Mas dessa vez, não era desespero. Era alívio. 2 semanas depois, Camila saiu da cidade. Ninguém sabe para onde ela foi. As redes sociais continuaram desativadas. O apartamento foi esvaziado. Ela simplesmente desapareceu. Como sempre fazia. Mas dessa vez, ela não levou nada. Porque não tinha o que levar. Rafael estava protegido. Eu estava protegida. E a verdade tinha vencido.
Um mês depois da saída de Camila, eu e Rafael estávamos sentados no restaurante. Era uma terça-feira de manhã. O lugar estava vazio, silencioso. As mesas brilhavam sob a luz que entrava pelas janelas. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. Mas havia algo diferente. Não era só o restaurante que estava sendo reconstruído. Era a gente. Rafael olhava para o cardápio, fazendo anotações. Ele tinha decidido mudar algumas coisas, trazer novos pratos, renovar a identidade visual. Sabe o que é engraçado, mãe? Ele disse, sem tirar os olhos do papel. O quê? Eu passei tanto tempo tentando construir isso para impressionar, para ser alguém, que eu esqueci para quem eu estava construindo. Eu fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Eu achei que o restaurante tinha que ser perfeito para provar que eu era bom o suficiente. Para a Camila, para a cidade, para todo mundo. Ele levantou os olhos, mas eu nunca perguntei se era bom o suficiente para mim. Aquela frase me partiu e me curou ao mesmo tempo. E agora? Oi, perguntai. Agora eu vou fazer do meu jeito. Não para impressionar, mas porque eu gosto. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. E porque eu quero que você se sinta orgulhosa. Eu segurei a mão dele em cima da mesa. Eu sempre me senti orgulhosa de você, filho. Sempre. Mas nem tudo tinha ficado para trás. Ainda havia feridas. Uma semana depois daquela conversa, Rafael apareceu na minha casa com uma caixa. Ele colocou em cima da mesa da sala e ficou olhando para ela, como se não soubesse o que fazer. O que é isso? Eu perguntei. Coisas dela, que ficaram no apartamento. Roupas, documentos, fotos. Ele abriu a caixa. Lá dentro havia de tudo. Um vestido que eu reconheci era o que ela usou no primeiro jantar de família. Uma agenda, alguns livros e lá no fundo, um caderno. Rafael pegou o caderno e me mostrou. Eu achei isso dentro de uma gaveta, escondido. E o peguei. Era um caderno simples, de capa dura, meio velho. Abri na primeira página e o que eu li me fez tremer. Era um diário, mas não era um diário comum. Era um registro frio, calculado, como um projeto. A primeira página dizia: Projeto R Início, março de 2022. Embaixo, havia uma lista. Objetivos: conquistar confiança total, afastar influências externas, mãe. Assumir controle financeiro gradual, transferir propriedade do restaurante. Saída limpa em 18 até 24 meses. Eu senti o estômago revirar. Vira e opagno. Havia anotações. Sobre Rafael, sobre mim, sobre o restaurante. R. É emocionalmente dependente. Perdeu o pai recentemente. Vulnerável. Perfeito. Mãe é o obstáculo. Ela tem influência. Preciso isolá-la. Fazer R. Escolher entre nós. Restaurante Vale Aprox. 8 centosque. Boa margem. Posso vender depois e recomeçar. Cada palavra era uma facada. E eu continuei lendo. Havia até cronogramas. Mês 6. Casamento cria. Vínculo legal. Mês 12. Começar a administrar finanças. Mês 18. Afastar a mãe completamente. Mês 24. Transferência de propriedade. Separação. Estava tudo ali. Escrito. Planejado. Meu filho não tinha sido amado. Ele tinha sido um alvo. Eu fechei o caderno e olhei para Rafael. Ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha tudo planejado desde o começo. Eu não sabia o que dizer, porque não havia palavras que pudessem curar aquilo. Então eu só abracei meu filho e deixei ele chorar. Naquela noite, depois que Rafael foi embora, eu fiquei sozinha na sala com o caderno. Eu podia ter queimado, podia ter jogado fora, mas eu não fiz isso. Eu guardei. Porque aquele caderno era a prova final de uma verdade que eu sempre soube, mas que muita gente se recusa a acreditar. Existem pessoas nesse mundo que não amam. Elas simulam. Elas estudam. Elas planeiam. E se você não estiver atento, elas te destroem. 2 meses depois do desaparecimento de Camila, a vida começou a encontrar um novo ritmo. Rafael reabriu o restaurante com um conceito renovado. Simples, acolhedor, honesto. E funcionou. As pessoas voltaram. Não pela pompa, não pelo status, mas pela comida boa
e pelo ambiente verdadeiro, eu voltei a frequentar o restaurante, não como investidora invisível, mas como mãe. E toda terça-feira, eu e Rafael almoçávamos juntos. Sem pressa. Sem máscaras. Só nós dois. Um dia, durante um desses almoços, Rafael me fez uma pergunta que eu não esperava. Mãe, você se arrepende? De quê? De ter cancelado o cheque. De ter exposto ela. De tudo. Eu coloquei o garfo no prato. Respirai fundo. E olhei para ele. Não. Ele assentiu. Devagar. Nem um pouco? Ele insistiu. Rafael, eu me arrependo de muitas coisas na vida. De não ter percebido antes quem ela era. De não ter te protegido melhor. De ter acreditado que ser discreta era o mesmo que ser invisível. Eu segurei a mão dele. Mas de ter defendido minha dignidade? Nunca. Ele sorriu. E pela primeira vez em meses, eu vi paz nos olhos dele. 3 meses depois, eu recebi uma ligação. Era de uma mulher que eu não conhecia. Ela disse que tinha visto a história no grupo de empresários. Disse que tinha passado por algo parecido, que o ex-marido dela tinha sido manipulado por uma mulher com um perfil idêntico ao da Camila, e que ver alguém expondo a verdade tinha dado coragem para ela fazer o mesmo. Eu só queria te agradecer, ela disse, com uma voz emocionada. Eu fiquei sem palavras, porque eu nunca tinha pensado que aquela história pudesse ajudar alguém além de mim e do Rafael. Mas ela ajudou. E nos meses seguintes, outras pessoas entraram em contato, algumas para agradecer, outras para desabafar, outras para pedir conselhos. E eu percebi uma coisa: existem muitas Helenas no mundo, pessoas que são deixadas de lado, que são subestimadas, que são tratadas como peso, até o momento em que decidem não aceitar mais. 6 meses depois da gala cancelada, eu estava em casa, tomando chá, quando Rafael chegou com uma notícia. Mãe, eu recebi uma proposta. Que tipo de proposta? Uma rede de restaurantes quer comprar uma participação. Eles gostaram do conceito, querem expandir. Meu coração acelerou. E você vai aceitar? Ele sentou na minha frente. Eu não sei. É uma boa proposta, mas eu tenho medo. De quê? De errar de novo. De confiar na pessoa errada. De perder tudo. Eu segurei a mão dele. Filho, você vai errar de novo. Isso é ser humano. Mas a diferença agora é que você sabe reconhecer os sinais. Você sabe se proteger. E você sabe que não está sozinho. Ele olhou para mim. Você acha que eu devo aceitar? Eu acho que você deve fazer o que te deixar em paz, não o que impressionar os outros. Ele assentiu. E 3 semanas depois, ele assinou o contrato. Mas dessa vez, com um advogado, com cláusulas, com proteção, ele tinha aprendido. 1 ano depois da gala, eu estava sentada na mesma sala onde tudo tinha começado. A mesma xícara de chá, o mesmo sofá. Mas tudo era diferente. Rafael estava bem. O restaurante estava crescendo, e ele tinha começado a namorar de novo uma mulher gentil, que trabalhava como professora e que olhava para ele com carinho verdadeiro. Eu tinha recuperado algo que eu não sabia que tinha perdido. Minha voz. Porque durante anos eu tinha vivido tentando não incomodar, tentando ser a sogra perfeita, a mãe que não atrapalha. Mas no processo eu tinha me calado, e quase tinha perdido meu filho por causa disso. Às vezes, eu ainda penso na Camila. Me pergunto onde ela está, se ela encontrou outra vítima, se ela mudou. Mas no fundo, eu sei a resposta. Gente como ela não muda. Ela só encontra novos salvos. E eu oro para que, onde quer que ela esteja, alguém tenha a coragem de dizer não. Alguém tenha a coragem de expor a verdade. Porque a verdade dói, mas a mentira destrói. Se você chegou até aqui, eu preciso te agradecer. Porque contar essa história não foi fácil. Reviver cada momento, cada dor, cada decisão, foi difícil. Mas foi necessário. Porque eu aprendi uma coisa. A nossa dignidade não tem preço. E não tem dress code. Não importa se você é rico ou pobre, jovem ou velho, importante ou invisível, você merece respeito. E se alguém tenta tirar isso de você, não abaixe a cabeça. Levante os documentos. Procure seus direitos. E lute. Se essa história mexeu com você, se ela te fez refletir, se ela te deu coragem, então deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou
e se inscreve no canal Histórias de Vingança de Idosos, porque toda semana a gente traz histórias de pessoas que disseram não, que não aceitaram ser pisoteadas, que lutaram pela dignidade e que venceram. Ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir isso e lembra, você não está sozinho. Nunca esteve. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo uma guerra, eu vejo uma libertação. Eu me libertei da necessidade de agradar quem não me respeitava. Rafael se libertou de um casamento que era uma prisão. E juntos, a gente reconstruiu, não do zero, mas do verdadeiro. Porque aprendi que algumas batalhas não são vencidas com gritos. São vencidas com documentos assinados, com dignidade preservada e com a coragem de dizer, olhando no espelho, eu não vou aceitar menos do que eu mereço, e nem você deveria.